No ar o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada, com Rafael Takei, fundador da empresa Moai Ikigai, Educação com Propósito. Olha, se tem um ramo em que a gente realmente se preocupa se o profissional que nos atende passou por uma boa educação, uma educação que trouxe verdadeiras competências, é a saúde, não é mesmo? Imagina ser atendido por um profissional de saúde que não domina a área que ele atua. Essa foi uma das preocupações que levou o Vitor Proença, nosso convidado de hoje, a atuar e criar o IBAP. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, eu agradeço a presença, o convite aqui, agradeço por estar aqui compartilhando um pouquinho o conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento é capaz de transformar a nossa vida. E a chave do sucesso, basicamente, é o compartilhamento do conhecimento. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. E como que você contribui para o compartilhamento do conhecimento em saúde através do IBAP, Vitor? Então, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho de onde que eu vim e depois a gente conversa um pouco para onde que eu vou. Né? Legal. Eu sou formado em biomedicina, me formei há uns 12 anos já, aproximadamente. E aí depois eu fui fazer pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Seguindo uma carreira mais acadêmica. Uhum. E aí eu sempre senti a necessidade de expandir esse conhecimento, porque eu ficava trancado dentro de um laboratório na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, só compartilhando entre os pares, que a gente fala, entre os professores e tal, mas eu tinha essa necessidade de educar mais pessoas, ajudar mais pessoas, então eu passei a buscar outras alternativas, fui buscar uma universidade, trabalhei como coordenador, professor, aí já foram mais 10 anos também nessa história, mas ainda assim eu sentia a necessidade que tinha lacunas, que tinha espaços que a gente deveria preencher dentro do mercado de trabalho. Realmente ainda existe uma distância muito grande entre a academia, a universidade e o que o mercado de trabalho efetivamente quer das pessoas. Aí o aluno passa por uma formação profunda, mas chega na hora de trabalhar, ele não está preparado para a realidade, né? Sim. A gente tem disciplinas que são separadas, digamos assim, né? Como se fosse um quebra-cabeça com milhares de peças espalhadas que o aluno fica a todo momento tentando juntar essas peças. E poucas são as pessoas, poucos são os profissionais que pegam na mão, ajudam aquele aluno e vão montando as pecinhas, começando pelo cantinho, digamos assim, né? Então, poucas são as pessoas que realmente ajudam esses alunos. Por isso que existe uma grande evasão escolar ainda na universidade. E na área da saúde, isso ainda é maior, né? Porque você está lidando com vidas, tratamento, sofrimento, dor, né? Então, nos diversos cursos, seja biomedicina, farmácia, enfermagem, inclusive a própria medicina, né? Tem uma grande evasão. Então, esses alunos, eles estão num momento crítico da vida deles, porque eles acabaram de sair do ninho, digamos assim, do seio familiar, e estão indo para um local desconhecido ainda para eles. Então, eles precisam de ajuda. É nesse momento que o IBAP Cursos trabalha, ajudando esse aluno a conquistar o sonho dele, que é arranjar um emprego, se posicionar no mercado de trabalho e assim por diante. Que tipos de cursos o IBAP oferece que aumentam essa empregabilidade e dão essa atualização para esse jovem que está saindo da faculdade? Tá, então vamos lá. Hoje, no nosso Facebook, a gente tem, sei lá, uns 240 mil seguidores. Então, hoje, o público é muito grande, né? Não só no Brasil. A gente tem Portugal, Angola, né? Diversos outros países. E os nossos cursos são voltados única e exclusivamente para estudantes recém-formados, agora, estudantes e profissionais recém-formados da área da saúde. Principalmente biomedicina, farmácia, enfermagem, cursos da área da saúde que oferecem diagnóstico, tratamento, entre outros serviços, né? Então, o que a gente faz? A gente oferece cursos de curta duração, 5, 20, 60 horas, dependendo do curso, que complementam a graduação do aluno. Seja na parte técnica ou científica, por exemplo, vamos dar um exemplo aí para ficar mais claro. Coleta de materiais biológicos, a gente ensina controle de qualidade, como que ele trabalha dentro de uma farmácia de manipulação, por exemplo, né? Então isso é tudo técnico, mas ainda assim a gente sentia uma necessidade de ajudar mais esse aluno, não só na parte técnico-científica, mas como também na empregabilidade. E aí, quando a gente fala de empregabilidade, existem cursos falando sobre como se portar numa entrevista, mas o profissional de saúde, ele vai ter demandas diferentes do mercado de saúde na hora dele conseguir procurar um emprego, passar no processo seletivo. E vocês conseguem ajudar de uma maneira mais específica o profissional de saúde na empregabilidade dele? Sim, sim. Aliás, esse é um dos pontos que eu acho que muitas universidades continuam falhando. Apesar de eu
eu sou professor, né, e ter sido coordenador durante muitos anos, eu senti essa necessidade de ajudar mais os alunos, porque às vezes a gente está na aula, sai, entra, já vai outro assunto, outra turma, e aí o aluno acaba às vezes ficando meio de lado, né, e a gente não conseguia pegar um por um dos alunos, turmas de 100, 120 alunos, né, turmas cheias de alunos, a gente sentia essa dificuldade, e aí percebia que no final do curso ele entrava no primeiro ano, saía no quarto ano do curso, 20% da turma, e aí só metade desses alunos conseguiam emprego, outros estavam em outras áreas, né? Então hoje a gente tem uma grande parcela de jovens que estão desempregados, e na área da saúde é também dessa maneira, né? O que acontece com o aluno recém-formado, ele chega no mercado de trabalho, mas faltam ainda as habilidades e competências que o mercado exige. E o que a gente faz, né, para suprir essas necessidades? A gente vai lá e conversa com os profissionais de recrutamento e seleção, conversa com o pessoal que atua diretamente no local que ele deseja trabalhar e pergunta para ele o que você precisa do profissional recém-formado. E aí a gente transforma isso em cursos que são fornecidos em todo o Brasil, em outros países, né, à distância, na sua grande maioria, para que ele possa se capacitar em diferentes áreas, seja farmácia, seja um laboratório, seja um grande hospital e assim por diante. E esses são alguns dos cursos que a gente oferece. Ao invés de tentar adivinhar ou ficar inventando o que o mercado precisa, que tal ir lá e perguntar diretamente para o mercado? E aí verificar entre os seus clientes, entre o que o mercado precisa e o que ele tem, quais são essas lacunas, quais são esses espaços. Essa é uma oportunidade muito interessante que o IBAP consegue preencher, pois ainda existe muito a ser feito para aproximar mais o universitário daquele mercado de trabalho. No retorno do nosso programa Valor Humano, a gente vai conversar aqui com o Vitor sobre qual é a forma que ele enxerga que as faculdades podem se atualizar. Hoje a gente tem metodologias ativas, a gente está tendo uma transformação da educação mais voltada nesse cliente que é o aluno e nas necessidades que ele vai enfrentar. Como que isso pode ser feito de maneira ainda melhor, a gente entende na volta do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Show, Vitor.